Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 11. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel, que era Jacó, gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. E quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. E certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Os seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinham ouvido dizer. E depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim os seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O que nós vemos nesse texto, na verdade, não é a história somente de Jacó, como o texto fala, mas é a história da sua família. E mais especificamente, da vida de um dos seus filhos, da experiência espiritual que um dos seus filhos teve. A partir de quem, inclusive, houve uma superação de uma crise que veio tocar na economia, e tocando na economia veio tocar no seio das famílias também, e ele veio a ser alguém relevante no tempo em que viveu. Mas nós não podemos olhar para a vida de José, o governador do Egito, sem pensar naquele menino, naquele adolescente, humildemente pastoreando as ovelhas do seu pai, lá em Canaã. Nós não podemos analisar a vida de um homem que logrou sucesso, que é citado ainda hoje por especialistas na área de administração, sem pensar na vida espiritual daquele homem, desde o tempo em que ele era jovem, quando morava ainda na casa do seu pai, que cultivava uma vida espiritual com Deus, levando-a a sério, a ponto de acreditar que através dos seus sonhos, Deus estava direcionando, preparando-o para uma grande obra. Deus iniciou uma obra na vida dele, não de uma maneira muito fácil para ele. E esse é um ponto que a gente precisa enxergar, porque às vezes quando nós ouvimos o chamado de Deus e começamos a nos relacionar com Deus diante de uma missão que Ele está nos apontando, a gente nutre erradamente ou erroneamente uma expectativa de que Deus vai facilitar as coisas, de que o caminho que o Senhor vai abrir para nós vai ser um caminho largo, um caminho fácil, uma vez que a Bíblia fala que será um caminho seguro. Mas a verdade é que nem sempre um caminho seguro é um caminho fácil para se caminhar. Caminhar sobre o chão da verdade não é fácil. E José teve essa característica de como um garoto que foi criado nos princípios da fé, ele sempre primou por caminhar no chão da verdade, no chão da honestidade. Sempre quis pautar a sua vida nos princípios que ele tinha recebido do seu pai, no seu lar ainda enquanto garoto. E aliás, foi isso que deu a ele estabilidade, sustentabilidade para que ele pudesse vencer todas as dificuldades que ele enfrentou. Ele passa pelo menos algumas fases na sua vida, eu gostaria de classificar em 4 fases. A primeira fase foi dentro do seu próprio lar, na sua própria casa. E ali ele enfrenta uma crise familiar. Depois ele vai para a casa de Potifar, agora não mais como um filho, não mais como alguém que tinha uma família. A terceira fase da sua vida ele passa na prisão.
bem diferente de uma casa, onde se constitui e se estabelece uma família. Mas ali também, José pôde nutrir experiências com Deus. Nós, se queremos ser servos do Senhor, se optamos por viver uma vida pautada nos princípios de Deus, o Senhor sempre contará conosco para levarmos a luz dele às outras pessoas. Numa quarta fase, José vai passar no palácio. E ali ele não deixou de enfrentar algumas dificuldades. Mas havia ainda uma pendência no seu coração. E talvez nesse último estágio da sua vida, não mais como um jovem, agora era o homem José, segundo nome da maior nação daquele tempo, governador do Egito. Ele tinha que resolver questões que ficaram para trás com relação ao perdão para com seus irmãos. Então nós percebemos que a vida de uma pessoa, ela é imprevisível. E hoje nós estamos muito bem, amanhã as coisas podem estar completamente difíceis para se resolver, difíceis para se viver. No caso de José foi o contrário. Ele começou a sua vida enfrentando dificuldades. E por ter aberto seu coração para as pessoas erradas, ele começou a ter seus sonhos cerceados. A gente passa por decepções assim. Mas a grande lição, e que nos leva a refletir no contexto de família, é que José passou por essa decepção aonde nós nunca imaginaríamos passar um dia. No ambiente de um lar, juntamente com os nossos irmãos. Então nós podemos apontar aqui algumas causas para aquela crise familiar que José estava experimentando na sua primeira fase. Ela foi causada pelo pecado do seu pai. Muitas vezes nós analisamos a vida de José e esquecemos de olhar para a sua árvore genealógica, aquilo que ele trazia como herança familiar. O texto mostra claramente, a história nos revela que Jacó, o pai de José, ele tinha duas esposas, Raquel e Lia. E nesse texto a gente vê que há mais um detalhe. Ele tinha filhos com duas outras servas, Zilpa e Bila. Era um lar completamente dividido. Duas esposas, duas concubinas. E os filhos estavam ali vivendo como que uma competição pelo amor do pai. E quem aqui passou por uma experiência de vida na qual sentiu falta do amor paterno, sabe qual era a dificuldade, exatamente a dificuldade que os irmãos de José estavam sentindo naquele tempo. A gente olha para a história de José e a gente esquece de refletir sobre as dificuldades dos seus irmãos. Na verdade, eles eram, de uma certa forma, vítima do pecado do seu pai. A Bíblia nunca endossou, nunca aprovou a poligamia. Uma outra causa para a crise que José enfrentou dentro do seu lar foi o fato de ele ser uma pessoa muito íntegra, apesar de ser ainda um adolescente de 17 anos. Seus irmãos, provavelmente mais velhos do que ele, a Bíblia diz que José era o filho da velhice de Jacó, depois de José só veio Benjamim. Então, dos 12 filhos, homens que Jacó teve, José foi o 11º deles. E não era comum que, ao estar com seus irmãos, apacentando o rebanho dos seus pais, ao ver aquilo que seus irmãos estavam fazendo, ele trazer de volta o relato. E creio que não era com uma má intenção que José fazia aquilo. Porque uma pessoa íntegra, ela não se cala diante das coisas erradas que vê. E ele falava exatamente com a pessoa que ele deveria falar. Ele foi correto, ele falou com o pai, que era quem tinha autoridade para corrigir seus filhos. Mas o fato dele não compartilhar dos erros dos seus irmãos, no versículo 2 diz que ele contava ao pai a má fama dos seus irmãos. O fato dele não ser cúmplice das coisas erradas que seus irmãos faziam, fazia dele alguém não amado pelos seus irmãos. E alguns fatores agravantes vieram acontecendo a reboque. Apesar do erro do seu pai, quando casou-se com outra mulher e quando teve filhos com suas servas, apesar das atitudes dos seus irmãos, que aos olhos de José e aos olhos de Jacó eram atitudes erradas, era uma má conduta, a gente percebe que houve uma sucessão de erros por parte do pai de José. A Bíblia nos mostra no versículo 3,
que Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, e por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. O erro de Jacó, pai de José, foi o fato dele não ter amado de uma maneira igualitária os seus filhos. E aí eu trago como lição para os pais que estão aqui. Talvez eu esteja falando para alguns filhos que sofreram, percebendo nas atitudes dos seus pais uma certa preferência por alguns dos seus irmãos. E às vezes nós, pais, nós continuamos a fazer as mesmas coisas com os nossos filhos. Os irmãos de José perceberam aquilo. E de uma certa forma criou um ciúme com relação ao pai e criou uma inveja com relação ao irmão. Um outro erro de Jacó foi, além de amar de forma diferente os seus filhos, ele ainda demonstrou isso. E para os irmãos de José foi o ponto final, o momento em que o seu pai mandou fazer uma túnica especial. A partir daquele momento a gente percebe que as coisas mudaram dentro da família de Jacó. A crise se agravou e ele começa a perceber uma certa dissensão dentro do seu lar. A coisa piora quando José tem um sonho. E ele acredita que fora Deus quem tinha falado com ele. Normalmente, quando a gente recebe um sonho, a gente quer compartilhar com alguém. E naquele primeiro sonho que José teve, ele tinha visto 11 feixes, e ele era um deles, e esse feixe tinha ficado de pé, e os outros 11 se curvavam diante desse único feixe. Rapidamente, seus irmãos interpretaram. E no coração daqueles jovens, que já estava completamente contaminado com a inveja, eles começaram a se revoltar. Para completar a crise, José tem mais um sonho. E nesse segundo sonho, ele agora vê o sol, a lua e mais 11 estrelas. E ambos se curvavam. E aí os irmãos, e não só os irmãos, como também o pai de José, o repreendeu naquele momento. E começou a refletir sobre aquilo. Eu creio que Jacó, enquanto pai de José, começou a refletir tardiamente sobre o que estava acontecendo dentro da sua família. E isso é um ponto importante a nós refletirmos hoje. É essa protelação que muitas vezes acontece na vida do cristão, que faz com que o pecado se enraize, cresça e comece a sufocar o jardim do seu coração. E eu podia extrapolar essa metáfora para o jardim da sua família. Eu sei que na vida de Jacó e dos seus filhos a coisa não ficou muito boa. Agora era a inveja que estava tomando conta do coração daqueles jovens. E como a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo, ela começou a dar margem ao planejamento de um assassinato. Um determinado dia, a Bíblia fala que os filhos de Jacó estavam pastoreando e José estava em casa. E o seu pai mandou que ele fosse procurar os seus irmãos. No versículo 18 diz que de longe eles viram José chegando. E ali eles planejaram matar o seu próprio irmão. Olhando o texto, irmãos, eu percebo algo a mais do que um simples planejamento de um assassinato, que na verdade se traduziria por um livramento de algo que estava incomodando. Incomodava muito, tremendamente, seus irmãos conviverem com aquela preferência que o pai tinha pelo seu irmão. Mas no versículo 19 diz assim: os seus irmãos olham para ele e dizem: lá vem aquele sonhador, é agora, nós vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços, e diremos que um animal selvagem o devorou, e veremos então o que será dos seus sonhos. O início desse verso se refere a uma característica que os irmãos deram a José, sonhador. Se refere aos sonhos que José havia compartilhado com seus irmãos. E no final desse verso também a mesma coisa, ele diz: nós veremos então o que será dos seus sonhos. Agora não era mais a figura de José que incomodava, não era mais a preferência do amor do seu pai, não era mais a ausência que eles sentiam do amor paterno, era simplesmente o medo de um dia terem que se curvar diante de José. Para não generalizar e dizer que todos os seus irmãos quiseram matá-lo, o texto diz que Rúben, um dos seus irmãos mais velhos, tentou livrá-lo e sugeriu que jogassem ele numa cova, pensando depois tirá-lo dali e levando para o seu pai.
mas não conseguiu convencer os seus irmãos. O texto também diz que um segundo irmão, chamado Judá, esse não só tentou ajudá-lo, mas conseguiu, porque teve uma segunda ideia. Vinha uma caravana de ismaelitas, de comerciantes, e falou assim: vamos vendê-lo, vamos ganhar alguma coisa, porque se a gente matar, a gente não vai ganhar nada com isso. E a gente vai se livrar do nosso irmão da mesma forma. Então eu percebo, irmãos, que essa primeira fase da vida de José foi marcada por decepções, por traições. Se coloca agora na posição em que José se encontrava, ali lançado naquela cova, vendo ou ouvindo seus irmãos tramarem contra a sua própria vida. E quando você percebe isso vindo de um inimigo, ou vindo daquela pessoa a quem você sabe que não gosta de você, isso não te faz tão mal quanto você ouvir da boca de alguém de quem você espera ser amado. E o sentimento que estava no coração de José era um sentimento de traição, era dor. E aí eu pergunto para os irmãos: o que será que manteve José de pé? O que fez com que José permanecesse firme? Senão a sua fé. A gente percebe que essa crise familiar que marca a primeira fase da vida de José, ela precisa ser interpretada por uma lente espiritual, irmãos. É a batalha espiritual que as famílias têm vivido, já viviam naquele tempo. Batalha espiritual não é coisa do Novo Testamento. Batalha espiritual não é doutrina que o apóstolo Paulo levanta e que escreve na carta aos Efésios. Batalha espiritual a gente vê desde antes da criação do mundo, lá no céu, com Lúcifer levantando uma rebelião contra Deus. Batalha espiritual a gente vê no Éden, que era o paraíso que Deus tinha construído para que os seus filhos, Adão e Eva, pudessem conviver e viver em paz, em segurança e tranquilidade. Batalha espiritual é aquilo que a gente percebe acontecer aqui, no seio de uma família, trazendo dissensão, discórdia, traição. Veja se não foi o pecado que começou a rondar. O pecado semeado na vida de uma família. E pelo atraso de percepção, de atitude na vida do pai, Jacó, ele conseguiu se concretizar. Os irmãos de José voltaram para casa sem José e disseram ao seu pai que uma besta fera havia comido, porque encontraram a sua capa suja de sangue. E na verdade eles mataram um cabrito e com o sangue daquele cabrito eles sujaram aquela capa para enganar o seu pai. E foi um período muito longo que Jacó conviveu com aquela dor, por ter perdido seu filho, a quem ele mais amava. Um período muito longo, e eu tenho certeza, no qual Jacó conviveu com as suas dúvidas. Por que, Senhor, que eu não agi no tempo certo? Por que, Deus, que eu não refreei essa situação dentro do meu lar? Por que, Pai, que eu não disse não para o pecado? Por que eu não cortei o mal pela raiz? E aí eu aplico isso na vida dos irmãos, na vida da igreja, constituída por famílias. Quantas vezes nós erramos, e o pior erro, irmãos, é a procrastinação de uma atitude que vem a cancelar a investida do mal contra os nossos. E o que é pior, quando nós nos acomodamos com o pecado, cirandando dentro da nossa casa, e não nos importamos com as suas consequências. Nessa primeira fase de crise na vida de José, e foi marcada por uma crise familiar, a gente vê como razão, como origem, o pecado. O pecado do seu pai. Se ele tinha uma vida pautada nas promessas de Deus, se ele teve seu nome mudado pelo próprio Deus, de Jacó para Israel, de usurpador para príncipe de Deus, por quê? Isso aponta, irmãos, para as nossas fragilidades. Muitas vezes a razão dos nossos fracassos está na nossa negligência com relação aos votos que fazemos para com Deus. Na nossa negligência com relação ao compromisso, ao zelo para com a nossa vida espiritual.
Jacó permitiu que o pecado fosse semeado, Jacó permitiu que o pecado enraizasse, crescesse e tomasse conta da sua vida. Segundo uma lente espiritual, a gente olha para aquilo que Jesus falou lá em Mateus capítulo 12, no versículo 25. Ele disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E Jesus falou isso, irmãos, dentro de um contexto de batalha espiritual. E ele cita como exemplo a casa, aqui protagonizando o papel de família. E depois ele ainda fala do papel do dono da casa, principalmente ao chefe do lar. Mas eu estendo essa palavra de Jesus também à mãe. Nós precisamos compartilhar enquanto pais a responsabilidade de zelar pela qualidade espiritual da vida do nosso lar. Isso inclui nossos filhos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 12, versículo 22. Nós vamos ver o contexto no qual Jesus falou que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O texto diz assim: então levaram a Jesus um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isto, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, então, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Jesus continua dizendo: se Satanás expulsa Satanás, ele está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso, eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus, versículo 28, que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E no versículo 29 ele diz: ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Nas duas alusões que Jesus fez à casa, a gente precisa enxergar o que há de espiritual por trás dessas palavras. A primeira vez ele diz: toda casa dividida contra si mesma não subsistirá. E o que nós percebemos aqui é que o que o diabo fez na família de Jacó foi dividi-la. Olha como ele é mestre em tentar desfazer aquilo que Deus fez. Deus escolheu Jacó, chamou, elegeu para ser raiz, uma das raízes da nação de Israel. Ele seria a continuidade da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Abraão, Isaque, Jacó. E aí Satanás vem e diz assim: eu vou destruir essa família, eu vou dividi-la. E quem cede a essa tentação? Jacó. Arruma várias mulheres, arruma vários filhos em vários casamentos. E não só dividiu o coração do pai, como dividiu também os corações dos filhos. E aí ele vem e causa divisão naquela família. E a gente vê o que Jesus está falando: toda casa dividida não subsistirá. Veja se a casa de Jacó não estava sob um ataque do maligno, vivendo uma batalha espiritual. E o que é pior, às vezes sem esse discernimento. Quantas famílias estão sendo alvos de batalhas espirituais e os seus pais, aqueles que deveriam ser os sacerdotes do lar, não têm tido esse discernimento. No versículo 29, Jesus fala mais uma vez sobre casa. E ele diz assim: ou como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? E aí eu pergunto aos pais que aqui estão: quais são os seus bens mais preciosos, senão os seus filhos? Herança que Deus nos deu. E o que nós vemos o diabo fazendo na vida de Jacó foi tentando levar os seus filhos.
E aí o que Deus está fazendo aqui, através das palavras de Jesus, é mostrando a responsabilidade dos pais. E eu chego a uma conclusão, irmãos, ou nós, nos dias de hoje, vamos mergulhar de uma maneira profunda numa vida espiritual que seja capaz de trazer discernimento a nós com relação às hostes que estão ao nosso redor, ou seremos mais uma das vítimas, segundo a Bíblia nos mostra, como várias foram. E olha que foi gente que tinha experiência com Deus. E aí eu percebo que o diabo tem amarrado alguns pais, primeiramente no pecado, como ele amarrou Jacó. E tem levado os seus bens principais, mais importantes, que são os seus filhos. Eu aprendo que é necessário, irmãos, que a igreja busque esse discernimento espiritual. É necessário que a igreja aprenda a enxergar essas amarras do pecado. É necessário que os pais protejam seus filhos do reino das trevas. Mas também é necessário que os filhos amadureçam espiritualmente. E que possam perceber o mundo espiritual no qual eles estão inseridos. E aí, queridos, a gente percebe que muitas vezes nós, equivocadamente, estamos às vezes contentes por vermos nossos filhos nas igrejas, tão somente em vê-los nas igrejas, achando que por estarem na igreja, eles estão no caminho do Senhor. Nós, como pais, como líderes espirituais dos nossos filhos, nós precisamos provê-los de experiências espirituais. Investir na vida espiritual dos nossos filhos, dando-lhes sustentação. Temos que ensiná-los quem é o nosso inimigo maior. Não só o inimigo da família, como o inimigo deles e da família que eles vierem a constituir. Temos que ensiná-los na base da experiência, da oração, do compartilhamento, na base de palavras e na base de exemplos, porque exemplos arrastam as pessoas. Precisamos mostrar aos nossos filhos o quão terrível é o maligno, o quão perverso é o diabo, para que eles possam crescer conscientes de que há uma luta que se trava contra eles. Da mesma forma, jovens e adolescentes, vocês precisam se aprofundar também no relacionamento com Deus. O Senhor tem convocado, irmãos, sempre. O Senhor tem chamado, e não só os adultos, mas adolescentes, jovens. E quantas vezes a nossa visão está tão somente para os programas, para os relacionamentos, para o convívio social da igreja. Quero dizer que nesses programas, dificilmente, tanto você quanto os seus filhos desfrutarão de experiências espirituais profundas com Deus, que serão capazes de livrá-los do inferno e das tentações. José aprendeu sozinho. Não teve exemplo de pai. Não encontrou na sua família o amor que ele precisava, mas ele encontrou em Deus, com certeza. Ele alicerçou a sua fé, a sua confiança naquele sonho, de que haveria de se cumprir um dia na sua vida e que ele deveria se preparar. Diferente de muitas pessoas hoje, José não acreditou que seria fácil e nem tampouco desistiu na primeira dificuldade que enfrentou. Ele foi vendido pelos seus irmãos. Ele foi comprado como escravo por Potifar no Egito. No cárcere, ele teve uma experiência com Deus muito forte. Do cárcere ele vai para o palácio, aonde ele continuou a ter experiências com Deus muito fortes. E foi lá, antes de experimentar a morte, o Senhor lhe proporcionou o maior bem que ele poderia alcançar na sua vida, que era ter a sua família unida novamente e ver os sonhos de Deus se concretizando na vida dele. Ele viu seu pai, seus irmãos ao seu redor, mas ele pôde demonstrar o seu amor através do perdão. Eu queria finalizar essa mensagem, irmãos, dizendo que muitas vezes nós estamos vivendo o que José viveu. Muitas vezes nós temos sido vitimados pelas circunstâncias da vida, cometemos alguns erros e temos sido vítimas de erros de outras pessoas que nos afetam, mas nem por isso a gente vai desistir.
A gente pode olhar para a vida de José e encontrar nele uma esperança. O que Deus fez na vida de José, Ele está disposto a repetir na nossa vida, irmãos. Eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje. Eu não sei com quem você se decepcionou. Eu não sei qual é o tipo de dor que você tem nutrido no seu coração e não tenha permitido ainda Deus cicatrizar, Deus curar. Eu não sei que tipo de sonho Deus colocou no teu coração um dia e te falou que haveria de se concretizar. E eu também não sei que tipo de dificuldades você tem enfrentado até hoje para ver esses sonhos acontecerem. Mas uma coisa é certa, irmãos. Só a presença de Deus, de uma forma forte e profunda, nós poderemos vê-los se concretizando na nossa vida. Amém?